Olá pessoal, meu nome é Juliano Spayer e, enfim, eu faço um monte de coisa que não tem nada a ver com o que eu vou falar sobre aquecimento global. Hoje é o último dia de inverno em São Paulo e vai fazer mais de 30 graus, vem fazendo mais de 30 graus nas últimas 2 semanas. Comportamento do clima bem atípico e também por conta disso, por me lembrar de um contexto em que São Paulo era alguns graus mais frio, tinha um inverno, enfim, e ver esse tipo de fenômeno acontecendo e ouvir pessoas, muitos cientistas, né? Entre as pessoas mais envolvidas com a pesquisa, outras que politizam, né, esse assunto. Peguei um livro chamado A Terra Inabitável. Estou começando a ler, de um jornalista que foi do New York Times Review of Books. Esqueci o nome dele, o livro acaba de ser lançado. Ele fala de 2018, enfim. Livro novo você vai encontrar nas prateleiras ou nas Amazons da vida aí, Submarino e tal. Então, para não me alongar muito, algumas coisas que eu aprendi lendo o comecinho do livro. Primeiro, que o grande momento poluidor, né, da atmosfera, que causa esse efeito estufa, pelo que ele diz, aconteceu não desde a Revolução Industrial. Não é um negócio de longo prazo. Assim, a maior parte dessa poluição aconteceu desde a Eco 92. Alguns talvez não se lembrem. Foi um evento realizado no Rio, e que pela primeira vez, numa escala global, deu atenção a esses temas, entre eles o do aquecimento global. Então, o que o autor está falando não é que a Terra está aquecendo, mas que a gente já sabe disso consistentemente há algumas décadas, né? Alguns dos cientistas que estiveram à frente desse tipo de descoberta e começaram a alertar para o problema estão vivos, na ativa, né? E apesar disso tudo, esse é um problema que a gente conhece, que passa nos jornais, passa nas revistas, e a sociedade, o público, eu, você, não respondemos, né? Então esse é um nó importante. E daí ele apresenta uma fotografia assim bastante bem detalhada, né, do que significa isso que muitos cientistas do clima esperam acontecer, né? Aparentemente o problema era manter a Terra numa temperatura abaixo, um aquecimento menor do que 2 graus. E esse aquecimento já foi. Então a meta agora é 2100. Se chegar a 2100, se chegar a um aquecimento total superior a 4 graus em relação à média do clima, as consequências devem ser desastrosas. E quando eles falam desastrosas, eles se remetem a 4 outras situações em que a Terra viveu nos últimos 450 milhões de anos, em que a situação era bastante semelhante, ou seja, elevação da temperatura e os desdobramentos dessa elevação da temperatura, levando muitas vezes a uma aniquilação de muito dos seres vivos do planeta.
Então, em alguns casos, de 75%, 80% até 95% dos seres do planeta. Agora, como isso se dá de fato? E tem um elemento que ele chama atenção, e que eu acho que é largamente desconhecido, para mim era, quando a gente pensa que o clima vai esquentar, a gente pensa assim, vai ficar 2 graus mais quente, 4 graus mais quente, tudo bem, a gente se adapta, né? Mas o que na verdade se espera é um descompensamento do clima. Então não é que você vai saber, se não tem essa previsibilidade do clima em relação a meses do ano, estações, etc. O clima fica fora de controle. Uma das expressões disso, e também afetando isso, são esses eventos climáticos problemáticos, né? Assim, tsunamis, tempestades, tufões, queimadas, né? Então ele diz que passará a ser algo que faz parte do cotidiano de viver da Terra, ter esses eventos que antes eram ocasionais ou raros, agora acontecendo com frequência. Outro elemento que ele chama a atenção é do surgimento de áreas inabitáveis na Terra, por causa do aumento da temperatura. Então, lá pensa num lugar empobrecido, né? Numa parte da Terra bastante populosa, e daí acabou a água e não dá mais para plantar. Essas regiões vão ficar inabitadas, né? E essas pessoas vão criar novas pressões sociais e econômicas nas cidades. E a gente está falando de bastante gente, né? Pensa em Bangladesh, pensa em Índia, né? Pensa no Sudeste Asiático, enfim. Além disso, a gente está pensando também no aumento da quantidade de água que o derretimento das calotas polares vai adicionar aos mares. Então, além dessas áreas do planeta que são comprimidas porque não tem recursos e as pessoas migram, né? Além disso, que são a parte costeira, você vai ter essas partes das costas, né, de todos os países, alguns mais afetados. Costa brasileira é onde está a maior parte da população, né? Essas águas vão subir. Então você vai ter aí uma série de cidades que vão ficar debaixo d'água ou vão ficar comprometidas por esse fenômeno novo. A questão toda, então, juntamos aí o clima que fica imprevisível, com queimadas, juntamos aí essa desertificação de áreas que compromete a agricultura, pecuária, o aumento da água dos oceanos, que força pessoas morando nas áreas costeiras a migrar também. A consequência disso tudo é uma previsão de migração em massa, né? Então não é que a gente vai viver num mundo 2 graus, 3 graus, 8 graus mais quente, né? Às vezes até parece uma bênção, né? Pô, que legal, vai fazer menos frio. A questão é a consequência que essas reações químicas dentro de um ecossistema planetário produzem, né? Então, e as consequências disso para a humanidade. Você imagina se a gente, como ele argumenta, né? Se a gente tendo uma situação de conflito pontual na Síria, a entrada de migrantes sírios e do norte da África, de toda a região ali do Oriente Médio,
se isso já produziu tensões que fortaleceram esse momento de polarização, né, e de fortalecimento do discurso nacionalista, que muitas vezes se refere à chegada dos imigrantes que estão tomando os nossos postos de trabalho e que não é para isso que a gente paga imposto, né? A gente vê isso, né, do Reino Unido falando dos poloneses e dos romenos e por toda a Europa, né? Esse é o ponto. Se relativamente pequenas partes da sociedade que se locomovem, então a guerra da Síria levando essa migração causa esse tipo de reação, imagina isso em proporções continentais, em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, mesmo aqui na América Latina, e isso criando fluxos migratórios de milhares de pessoas ocupando ou tentando entrar ou forçando a entrada dentro de lugares considerados mais propícios à sobrevivência deles, né? E essa é a questão, né? A gente tem, ele fala, né? O autor do livro, A Terra Inabitável, fala de 100 anos. Eu provavelmente não vou estar aqui. Eu tenho 50 e estamos nos anos 20 ainda, né? Desse século. E o curioso disso tudo, ele aponta, quer dizer, a gente está vendo uma possibilidade de viver um momento de turbulência como a gente não experimentou antes. E por ser uma coisa desconhecida, talvez a gente tenha essa reação de não tem lembrança disso, né? Não sei se vai acontecer, então, ou mesmo, enfim, a gente se vira quanto acontecer, né? Mas na verdade a gente não tem essa expectativa e talvez a gente esteja agindo como o paciente que recebe a notícia que tem câncer ou qualquer doença terminal e fala, não tem, imagina, tô vivo, tô aqui, né? Que é alguma coisa que ele não experimentou antes e não tem como dimensionar, né? E que a ficha vai caindo. E é isso. Ontem eu estava conversando com um rapaz, motorista de Uber, e ele tem, enfim, alguns gastos com balada, com cerveja e tal. E eu estava perguntando, que a gente fica falando, né? Quando que o governo vai fazer, quando que a sociedade, quando que vão fazer propaganda, quando que vão informar, né? Mas algumas atitudes nossas, que não necessariamente têm a ver com o clima, um pouco que indicam essa passividade, né? Então, entre fazer alguma coisa que vá afetar a vida dele daqui a 10 anos e se divertir agora, em geral, né? Ele prefere se divertir agora. E eu sei que medida essa comparação é mais ou menos válida, mas eu tenho a impressão que ela aponta aí uma questão, né? Ou seja, a gente, para sobreviver melhor, né? Na melhor das hipóteses, precisa pôr o pé no freio do consumo, né? Consumo em relação a tudo, né? Ou seja, tem que comprar menos plástico, tem que andar menos de carro, tem que, sabe, todos esses elementos que se tornam marcadores de distinção social, viagem internacional, roupas que hoje chegam da China, enfim, meio que um modelo muito diferente do modelo econômico que a gente vem abraçando e que é quase
uma máquina, né, que anda sozinha, e cheio de complicações burocráticas, porque Estados Unidos querem implementar, a China diz que os Estados Unidos já fez lá a farra deles com a natureza, a Europa também, a China também tem o direito, porque está entrando agora. Os pobres têm direito a comer carne, né? Agora que tiveram a possibilidade, por que não? Enfim, um imbróglio. E meio sem, né, sem uma saída fácil, né? A saída fácil talvez comece a ser pensada quando a gente encontrar uma maneira de associar as coisas que vão acontecendo, né? Por exemplo, São Paulo com 30 graus antes do fim do inverno, há esse grande fenômeno de escala global que tem a possibilidade de extinguir muito da vida no planeta, inclusive os seres humanos, e afetar as pessoas que hoje a gente pôs no mundo, né? Filhos, sobrinhos, familiares, os filhos deles. Difícil essa conta, porque a gente acha que ama, né? Ou sente que ama. Ao mesmo tempo não fez ainda o esforço, apesar da comunicação que existe sobre a questão do efeito estufa, questão do aquecimento global, de tomar iniciativas individuais, pessoais, familiares, para alertar outras pessoas, educar outras pessoas, e fazer a sua parte, né? Então é curioso porque pode acontecer e pode ser um grande ganho não só em termos de sobrevivência, mas de despertar de um estado de maior cooperação, né, de mais generosidade em relação a pessoas que são como nós e que vivem em situações mais difíceis. Ou seja, tem uma série de virtudes e prêmios, né, dentro desse aprendizado, que não é fácil de ser realizado. Enfim, e no entanto, apesar da informação existir, apesar, né, dela circular, dela estar nas livrarias, ainda assim existe essa negação de que qualquer coisa vá acontecer de muito grave, né? Então a vida segue. Parece o sujeito que está tomando banho no último andar de um prédio que está queimando lá embaixo. Daqui até lá os bombeiros chegaram, sei lá, acabou o fogo, enfim, uma comparação meio boba, mas é isso. Estou falando aqui há quase 20 minutos. É isso, resumo desse livro, do começo desse livro, chamado A Terra Inabitável. Acaba de ser lançado em português pela Companhia das Letras e é uma leitura que vai nos preparar, eu imagino, para questionar esse momento de negação em relação ao aquecimento global e suas consequências. É isso. Sou Juliano Spaia, gravei esse videozinho aqui caminhando, tenho falado sobre esse assunto com algumas pessoas, resolvi registrar e compartilhar, tá bom? É isso, São Paulo aqui, um abraço.